Canal Checkmate. Tempo de escolhas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, eu sou Cláudio Gabriel, do canal O Peso da Verdade. E hoje estarei trazendo para você a segunda parte da série Pedra da Gávea, o Tesouro Escondido. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão ansiosas para assistir essa segunda parte. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Hoje nós vamos falar sobre idioma. O que isso tem a ver com a Pedra da Gávea? O que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com as Américas? O que isso tem a ver com a África, né? Com a Europa? O que isso tem a ver com o mundo? Tem tudo a ver, tem tudo a ver com o mundo. A gente sabe que para tudo que existe hoje, teve um início, teve uma nascente. As coisas não surgiram do nada, ou você acredita que tudo simplesmente surgiu do nada. Existiu uma primeira língua falada no mundo que não veio daqui, não surgiu aqui. Ela simplesmente veio. Ela simplesmente chegou e apareceu. Mas ela não foi trazida pelos homens. Estou falando de coisas estelar. Estou falando mesmo de cunho espiritual. Porque quando você falar de Pedra da Gávea, você tem que falar e lembrar do que chamam de Egito, né? Daquele local que chamam de África, desse lugar que chamam de Brasil, que chamamos de Brasil, chamamos de Rio de Janeiro, daquele lugar que chamamos de Europa. Inclusive, mais para frente, vou comentar sobre essa questão de Europa. Vai ser bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos adentrar no assunto e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você já parou para perceber que quando você vai procurar saber sobre o idioma fenício, que não é um dialeto, tá? Ele foi e ainda é um idioma. De repente você fala assim, mas como assim foi e ainda é? Ele foi porque esteve presente conscientemente na mente das pessoas. E ele ainda é porque ele ainda continua presente na mente, no dia a dia das pessoas. Só que elas não sabem. Porque esse idioma ele foi repartido em vários outros idiomas que você possa imaginar. Digo, todos os demais idiomas. Dos principais idiomas que você conhece, todos eles são provenientes, desculpa, deu uma quebradinha na língua aqui, mas sabe como é que é, né? Tudo é natural aqui. Aqui não tem nada transgênico aqui na informação, é tudo natural. Então, todos esses idiomas surgiram do que conhecemos como fenício, que também é fenício, conhecemos como fenício, porque é o nome muito mais próximo do que conseguimos interpretar a sua realidade. Porque também, lógico, fenício foi um nome traduzido, né? Traduziram fenício. Então, vamos ficar por ela. Bom, o idioma fenício, ele tem um alfabeto, assim como temos o nosso alfabeto. Ele tem o seu alfabeto normal. E tudo se originalizou de lá. Vou passar aqui um exemplo para vocês dos principais idiomas que começaram a surgir pós-fenício. Nós temos o desenvolvimento do alfabeto árabe, depois o desenvolvimento do alfabeto grego, depois nós temos o desenvolvimento do alfabeto hebraico. Eu, por enquanto, vou ficar apenas nesses quatro aqui. Por que eu vou apenas ficar nesses quatro? Porque, assim, o árabe, o hebraico e o grego são juntos
os responsáveis por toda essa todo esse showmício de idiomas falados pelo mundo. Você ouviu dizer que o fenício foi uma língua extinta? Se você for buscar no Google, você vai ver muitas informações sobre o idioma fenício. Só que, principalmente, eles têm que pegar esse idioma e colocar em um lugar que não tem nada a ver. Coloca lá pelo lado do Mediterrâneo, lá para aquelas partes lá do Oriente, que não tem nada a ver. Porque, olha só, eu já vi muitas pessoas falando que o fenício, o hebraico, o aramaico, o, o grego, né? Não, o grego não, o hebraico, eles eram tudo praticamente parte do mesmo pacote, mas isso não é verdade. Porque logo de cara nós já vemos uma contradição. Como que o fenício possa ter sido original daquelas terras da Arábia, onde hoje é Israel, porque antes Israel não era nem nação, né? A partir de 1948, que Israel, tá? Não Jerusalém, Israel passou a ser reconhecido como nação. Então é um país novo, se for analisar, é um país muito jovem, né? Então não tem como acompanhar até muitas coisas que até mesmo a própria Bíblia acaba contando. Mas o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, que todos os idiomas que vocês conhecem não existiriam se não tivesse a existência do fenício. E como toda a história, precisa se matar a matriz para se criar uma nova narrativa. Ou será que vocês acham, por que motivo nós sempre ouvimos que a África é o berço da humanidade? Olha só a contradição. Dizem que a África é o berço da humanidade, mas tem Israel, o povo israelita, o povo semita, né? Aquela situação toda, como princípio de tudo. Porque há um livro que traz essa informação. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você já vê que essa informação é contraditória. E uma das formas de você começar a quebrar esse entendimento é buscar a origem destes idiomas. O hebraico, ele foi o quarto idioma a partir do fenício. Olha, vocês estão vendo como é que é a situação? Se ele é o quarto idioma depois da matriz fenícia, como pode ser esse povo a referência de toda a humanidade? Tem alguma coisa errada aí. De repente você pode dizer, mas você falou que o fenício ainda está presente no nosso dia a dia? Sim, ele está presente no nosso dia a dia, sim. E eu vou destrinchar isso para você agora. Essas coisas têm confundido a cabeça das pessoas. Eu vejo até mesmo na questão Pedra da Gávea. É muito difícil a maioria das pessoas que vem a falar ou que fala sobre o assunto Pedra da Gávea, ela não mencionar a questão hebraica, ela não mencionar a questão Israel, ela não mencionar a questão Jerusalém, ela não mencionar a questão povo semita, povo hebreu e etc e tal. Gente, não vou adentrar dentro desse assunto, porque esse assunto de povos, principalmente esses que citei aqui, eu vou falar no próximo material, ok? Mas eu já digo uma coisa para vocês já irem pensando. Se o hebreu, como de fato foi, ele surgiu na quarta geração pós-fenício, como que ele pode ser a referência de tudo isso aqui? Como é que ele pode ser a referência lá na Pedra da Gávea? Como é que ele pode ser a referência da verdade? Como é que ele pode ser a referência de seus primeiros povos no mundo? Como é que pode ser a referência do início de tudo? Não, não é. Eu sei que algumas pessoas, ou muitas delas aqui, não vão concordar comigo.
Mas não se preocupa, pode ficar à vontade, eu sou democrático. Não é como muitos aí falam em democracia e querem prender as pessoas, bater nas pessoas, ofender e etc e tal. Não estou falando aqui de política, não, só dando um pitaco aqui para mostrar para vocês que aqui vocês podem criticar, vocês podem dar a sua opinião, porque é assim que funciona. Tudo o que você conhece de idioma, seja ele qual for, provieram do fenício, então automaticamente você fala fenício. Não importa o idioma que você fale, seja inglês, espanhol, francês, alemão, hebraico, russo, grego, seja ele qual for. Seja ele qual for. Você fala um fenício ocultado, modificado, mas você fala alguma coisa de fenício e não sabe. Aí nós temos duas situações aqui. Aqui no Brasil, nós temos a questão do latim, como eu venho mencionando, e também temos a questão relacionada ao tupi, né? A língua tupi. Para começar a ficar bom, ficar interessante o negócio. Qual é a diferença do tupi e o latim? O latim é europeu, não tem nada a ver com a gente. Jogaram isso em cima de nós aqui, nos obrigaram a aceitar isso. E lógico que foi para um povo em específico, né? Nos obrigaram a aceitar isso. Vocês são latinos americanos. O latino por quê? É como se fosse propriedade desses caras, entendeu? Tanto é que falamos um idioma que dizem que é europeu. Será? Será que o português é europeu mesmo? Será que português é de Portugal? Ah, mas o nome não quer dizer nada, não. Mas será que português é de Portugal? Será que não é mais um idioma que vestiu uma capa em cima de outro? Eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Há 4 anos atrás, eu e minha esposa estivemos em Portugal, um pequeno período em Portugal. Viemos ali com os amigos, os irmãos nossos lá e ficamos lá alguns meses, né? Ficamos um tempinho lá, inclusive até cheguei a trabalhar lá em Portugal, né? Para você ver como que ficamos um tempinho razoável. Não muito, foi bem pouquinho tempo, mas foi suficiente. Então o que aconteceu? Eu e minha esposa sempre fomos muito fuçadores. Eu, especificamente, eu fuço tudo, tudo me chama atenção e eu vou averiguar a situação. E nisso daí, descobrimos que o que conhecemos como português não é de Portugal, e sim da África, especificamente de Angola. Eu pergunto, quantos sabem disso? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Entendeu? Mas os portugueses, eles são muito mais mente aberta do que principalmente nós latino-americanos aqui do sul. Que legal, né? Que bacana. Então, é um jogo de quebra-cabeça. Você pega um pedaço daqui, outro de lá, e você vai montando, montando, montando. Quando você vê, a imagem que aparece é assustadora. Então, o latim não nos serve. Mas nós temos o tupi. Opa, o tupi aí eu já tenho que ter um carinho um pouco mais especial em relação ao tupi. O tupi deveria ser chamado pelos brasileiros a sua língua oficial. Por quê? Porque o tupi, ele carrega muitas referências de raiz do até então fenício, que também pode ser chamado de outros dialetos. Nós somos o único país que tem milhares e milhares e milhares e milhares de dialetos não europeus. Não é à toa. E isso é que eles sempre quiseram impedir.
Mas espera aí, Cláudio, se o latim não é nosso, de onde que vem isso? Eu vou te dizer. O latim, ele é um idioma europeu, mais precisamente italiano ou romano, como você queira falar. E te digo mais, qual é o idioma oficial do Vaticano? Não é o latim? Mas o Vaticano não está nas Américas. Como que o idioma do Vaticano, para quem não sabe, o Vaticano não é somente aquela igreja, aquele templo, né, lá, a sede mundial do catolicismo. Não, o Vaticano é o menor país do mundo. O Vaticano é um país. Para quem não sabe, é um país assim como é o Brasil. O Brasil, Inglaterra, Portugal, França, Alemanha, entendeu? O Vaticano é um país, é o menor país do mundo. E é um dos, se não for o mais rico do planeta. Todas as riquezas de nações estão lá no Vaticano. Estou falando de país. Mas você não vê o Papa, os religiosos, se referir Vaticano como país. Geralmente a gente vê ele se referir como se fosse justamente ali a catedral, vamos dizer assim, né? A questão catedrática, que no caso é ali a referência papal, né? Dos papas ali, a representação do catolicismo no mundo. Então, para você ver que a história não é bem assim como contaram pra gente, não. Por que que esses camaradas chegaram aqui e falaram o seguinte, ó, latinos americanos, povo dominado, povo escravizado, vão comer o que nós estamos dando, vão falar o que nós estamos ordenando, vão enxergar o que nós estamos vendo e queremos que eles possam ver. Porque hoje, para você falar de Fenício e falar de Fenícia, você tem que desligar de qualquer entendimento religioso. Se você for falar, dependendo do que você for falar, contra uma nação, alguém da nação de Israel, né? Vou falar assim, porque senão depois vão querer me acusar de algumas coisas. Se você for falar alguma coisa contra alguém da nação de Israel, né? Que começa com a letra J e U, né? Quando preciso complementar, eles não são nações, eles são religião. Como que uma religião tem um idioma? Entendeu? Aí eu pergunto para vocês, é hebraico ou é israelense? Pensa aí depois você e comenta. Israel é a nação. Jerusalém é uma cidade capital dessa tal. Agora, onde se encaixa esses outros povos? São a origem de tudo. Tem alguma coisa fora do lugar. Né? Eu tenho o direito de pensar, de desconfiar e de me basear nas informações que eu tenho para falar isso. Comece a pesquisar sobre o idioma fenício. Você vai se surpreender com as informações que você vai encontrar. Ok? Então, essa segunda parte eu finalizo por aqui. Até para não ficar um vídeo muito longo, porque esse assunto ele é muito extenso. Mas eu já trouxe aí um alento, já trouxe para você aí um pitaco, né? Vamos dizer assim, do que possa ser o tão demonizado idioma fenício, povo fenício, tá? Então, comece a fazer as suas pesquisas, os seus levantamentos de informação e você vai se surpreender. Já te mostrei o caminho, já estou te mostrando a pedra. Agora, siga o caminho e chega no resultado que você acha que é interessante para você. Mas ande, vai vir pedra, vai ter buraco no meio do caminho, mas é por ele que você vai ter que passar, ok? Mas é isso aí. Então, vou finalizando por aqui. Quero agradecer a todos vocês pela atenção. Espero ter contribuído, mesmo nessa pouco pedaço de informação,
porque é muito extenso. Se eu fosse, no caso, adentrar aqui direto aqui, letra por letra, tema por tema, esse assunto seria aí muito, mas muito longo. E não é o objetivo de fazer um material muito longo para que você tenha dificuldade de acompanhar, né, pelo tempo e o tamanho do vídeo. Então, ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção. Se inscreva no meu canal, no canal O Peso da Verdade. A gente está reformulando lá o canal. Nós vamos colocar materiais bem interessantes no canal. E eu tenho certeza que você vai ficar bastante satisfeito. Se inscreva aqui também, nesse canal aqui do irmão Ronaldo, do irmão Adabian, entendeu? Se inscreva aqui e você vai ver que realmente será um checkmate de informação para suas dúvidas, ok? Um abraço e fique bem e até a próxima. Canal Checkmate. Tempo de escolhas. Aqui a gente mostra o que eles não querem que você veja.